Posso abençoar você, que Deus te abençoe e que os anjos do Senhor guardem toda a sua família. Eu convido você a participar aqui de uma palavra e depois dessa palavra é a oração. Eu tenho a certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Eu gostaria que você curtisse, colocasse no comentário o seu nome e o nome de toda a sua família. Iremos orar e temos a certeza da manifestação de Deus na sua vida. João capítulo 6, versículo 22, o dia do pão. O título diz: Jesus, o pão da vida. Vamos lá? No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Então preste atenção, meus irmãos, né? Os discípulos pegaram o barco e foram para o outro lado do mar, né? Saíram de uma margem e foram para a outra. E o que aconteceu? Um monte de barquinho também foram até um lugar onde Jesus tinha multiplicado o pão. Vocês estão compreendendo? E no versículo 24 diz assim: quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali e nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Então, quando as pessoas chegaram lá e viram que Jesus não estava ali, nem os discípulos, né, já tinham saído, eles foram atrás de Jesus. Olha que bênção, meus irmãos. Olha que bênção. Olha que coisa maravilhosa. Ir atrás de Jesus. Ir atrás do Senhor, né? Por isso que o Senhor Jesus, ele fala: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então aquele povo, meus irmãos, olha, eu acredito, né? Vamos tentar ler aqui. Aquele povo acho que estava cansado, né? Sobrecarregado, acho que queria Jesus, né? Para Jesus aliviar a dor, aliviar o sofrimento, né? Estavam desesperados atrás de Jesus, desesperados. Então eles não acharam Jesus de um lado, foram até o outro e foram correndo. Vamos lá, vamos atrás de Jesus, vamos lá. Jesus é a solução, Jesus é a saída. Né? E foram atrás, desesperado. Aí no versículo 25, tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Olha só, meus irmãos, você compreendeu? Aquele povo estava desesperado atrás de Jesus, desesperado. Não acharam Jesus de um lado, foram para o outro, correndo atrás, desesperados, pegaram seus barcos e correndo. Às vezes as pessoas olham e falam: olha, eles estão indo atrás de Jesus, olha que bênção, né? Buscando Jesus. Às vezes você vê, né, muitas pessoas indo até determinados lugares e aquela multidão, aí as pessoas, nossa, que legal, né? A multidão atrás de Jesus, as pessoas atrás de Jesus. Hã? Que lugar abençoado. Olha, só que quando eles encontraram Jesus, Jesus fala: em verdade, vocês estão me caçando, digamos assim. Vocês estão correndo atrás de mim, estão me procurando, não por causa dos sinais, não porque crê que eu sou filho de Deus e que eu tenho a vida eterna para proporcionar para vocês. Não que vocês creem em mim, mas é porque quando houve multiplicação do pão, vocês se fartaram. Então, como vocês se fartaram, vocês imaginaram: olha, vamos atrás dele porque ele sempre vai ter pão. Sabe, meus irmãos, tem muitas pessoas que elas vão atrás de Jesus
né? Não porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, é porque às vezes a pessoa foi abençoada, sabe, de uma situação e tem pessoas que são gratas. Sabia que tem pessoas que são gratas? Eu falo que eu conheço. Sabe, meus irmãos, nessa andança aí, nessa vida, muitas pessoas são gratas. Não, olha, eu conheci Jesus, minha vida mudou, eu prosperei, e hoje eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho sucesso, eu tenho dinheiro. Mas se não fosse isso, você está entendendo? E se não fosse essas coisas? Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que infelizmente buscam o Senhor, sabe, por causa do pão, porque se fartou, não porque ele é Deus, não porque ela precisa de Deus. Eu sei que isso entristece e às vezes toca na ferida de muitas pessoas. Isso toca na ferida de muitas pessoas. Porque quando a pessoa ela cai, ela tem a consciência, ela percebe, não, eu tenho que buscar Deus porque eu preciso dele. Não porque ele tem alguma coisa para me dar, não porque ele tem alguma coisa para me oferecer, sabe? Independente se Deus. Tem até uma música que fala assim: se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus. Eu adoro não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Então, sabe, meus irmãos, tem faltado isso na vida de muitas pessoas. Hoje em dia, às vezes a pessoa não vai buscar a palavra. É como eu falei, né? Hoje é um dia especial, hoje, né? Jesus é o pão da vida. Que dia que é hoje? Acabei de falar para vocês. Sabe, o pão, a palavra do Senhor diz: nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Quando o inimigo foi lá, o diabo tentou Jesus, e ele viu que Jesus estava com fome, ele disse: transforma essas pedras em pão. Você não está com fome? Vai lá, transforma. Sabe, meus irmãos, o inimigo fica tentando muito de nós. Ué, você não quer o milagre? Vai lá, busca o milagre. Você não quer a vitória? Busca a sua vitória. Vai lá, pede, clama. Sabe, às vezes a pessoa não percebe, mas o inimigo, ele fica tentando. Ele fica nos tentando, ele fica nos perturbando. Se Deus não é Deus, vai lá. Vai lá, Deus não é Deus, Deus tem que fazer. Aí a pessoa acaba saindo até do propósito do caminho. E acaba brigando com Deus, acaba até mesmo xingando. Ah, se o Senhor não fizer na minha vida, se Deus não fizer na minha vida, eu não quero mais saber de nada. Se não tiver uma mudança até o final de semana, se não tiver uma mudança esses dias, eu não quero mais saber de nada, sabe? Por quê? Porque talvez Deus abençoou, uma porta se abriu, aconteceu uma bênção, e como não está acontecendo, né? Porque a pessoa, ela foi lá, comeu o pão, Jesus multiplicou o pão, então eles não estavam indo atrás de Jesus, eles estavam indo por causa do pão. Imagina todo dia, imagina você, minha irmã, meu irmão, você vai na padaria, aí chega lá, a padaria fala assim, ó, não, pode, é de graça, pode levar. Todo dia, 8 horas da manhã, o pão é de graça. Você acorda às 6 horas da manhã, você vai comprar pão? Você vai esperar dar 8 horas, porque tem de graça. Você tá entendendo? Aí você vai, todo dia, 8 horas, você vai lá, 8 horas, você vai pegar o pão de graça. Hã? É ou não é? Você descobriu que tem 8 horas de graça. Pra que você vai pagar? Hã? Aí você vai comendo, comendo, comendo. Aí quando você vai 8 horas um dia, ó, não tem mais pão de graça não. Aí o que muitas pessoas fazem? Ué, não tem mais de graça? Ai, não vou vir mais aqui não. Brincadeira, hein? Brincadeira, não tem mais pão. Ainda briga com o dono da padaria e de repente comprava pão, de repente se alimentava do pão tanto tempo e de repente não vira mais cliente. E se afasta. Porque ficou chateado, ficou triste. Jesus, meus irmãos, ele falou. Sabe, às vezes a pessoa fica assim, não, Jesus é amor, Jesus é bonzinho. Meus irmãos, Deus é bom, mas às vezes precisamos ouvir a verdade. O que a palavra do Senhor diz? A verdade vos libertará, não é isso? Então tem muitas pessoas que buscam Jesus por causa, sabe, tem muitos, e eu falo isso sem medo, meus irmãos. Eu falo sem medo porque eu sei que todos que estão aqui são pessoas já conscientes. Mas tem muitos que entram em determinadas
lives, sabe, só para buscar o pão, só o alimento. Mas não é o alimento da palavra, você está entendendo? Não é um alimento, porque a palavra é o alimento. A palavra de Deus é o alimento. Lembra que Jesus está falando? Nem só de pão verá o homem, mas da palavra que procede da boca do Senhor. E qual é o alimento que procede da boca do Senhor? Jesus. Não é ele que está falando, eu sou o pão da vida? Qual é a palavra que procede da boca do Senhor? Jesus, meus irmãos. Ele é o alimento da nossa vida. E é isso que nós temos que buscar todos os dias na nossa vida, esse alimento. Não é isso que diz lá na oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que pão é esse? A não ser o Senhor Jesus. A não ser Ele na nossa vida. Esse é o alimento que nós precisamos todos os dias da nossa vida, meus irmãos. Esse é o alimento. Então nós temos que buscar por prosperidade? Sim. Devemos buscar pela família? Sim. Devemos buscar por cura? Sim. Devemos buscar por libertação? Sim. Mas o principal tem que ser o alimento, que é o Senhor. Ele é o nosso sustento. Ele é a nossa força. Ele é que nos mantém de pé. Você não pode, meus irmãos, nós não podemos ficar de pé por causa de vitória. Eu fui abençoado, graças a Deus. Eu fui curado, graças a Deus. Sabe, essas coisas têm que ser acréscimos na nossa vida. O que nos mantém de pé tem que ser o Senhor Jesus, tem que ser a palavra. Porque se uma vitória te mantém de pé, e se essa vitória não tiver mais? Como assim, pastor? Por exemplo, você foi muito abençoado, né? E de repente, aquela bênção é o motivo de você estar de pé. Não, eu creio em Deus porque eu fui abençoado. Eu creio em Deus porque, olha, as coisas aconteceram. Mas se não passar mais a dar certo? Ou se aquela bênção terminar, acabar? Por isso que eu estou falando, tem muitas pessoas que Jesus está falando, vocês só estão atrás de mim por causa do pão, porque vocês comeram o pão e se fartaram. Vocês gostaram, né? Vocês estão me buscando por interesse, não porque vocês me querem realmente. Vocês estão buscando por interesse. E olha, meus irmãos, hoje, às vezes você vê um lugar cheio, né, lotado. Às vezes, claro, não estou julgando, tá? Não estou julgando, pelo amor do Senhor. Às vezes tem pessoas interessadas, não pela salvação, não por aquilo que o Senhor pode proporcionar de vida eterna, não pensando nas coisas lá do alto, mas pessoas pensando nas coisas aqui de baixo. Por isso que tem essa música que fala, não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Meus irmãos, você tem buscado a Deus pelo que ele faz, porque ele vai fazer na tua vida, ou porque ele tem que fazer na tua vida? Você está buscando a Deus pelo desespero, porque ele tem que fazer, porque se não fizer, acabou a tua vida? Ou você tem buscado pelo que ele é? Você está compreendendo? Ele é o nosso pão de cada dia. Ele é o nosso sustento de cada dia. E quando nós olhamos dessa maneira, meus irmãos, pode ter certeza, assim como o Senhor enviava o maná todos os dias para o povo e não deixava faltar, pode ter certeza, o pão, que é o Senhor Jesus, todos os dias sendo derramado na nossa vida, jamais nos falta. Por isso que diz lá, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Meus irmãos, Ele é o pão que não falta. Ele é o pão que vem do céu e que não falta todos os dias na nossa vida. Mas se eu olho para Jesus de uma outra maneira, de um outro pensamento, como não sendo pão, mas como se fosse, sabe, um outro tipo de sustento, então eu não estou buscando pelo que ele é, eu estou buscando pelo que ele faz. Por isso que tem muitas pessoas que às vezes abandonam e deixam. Por quê? Porque Jesus não faz. Jesus não fez, não quero mais saber. Jesus não operou, não quero mais saber, sabe? E isso é verdade, isso é realidade. E eu não tenho medo de falar, porque a verdade liberta. E tem muitas pessoas presas, meus irmãos. Tem muitas pessoas correndo para um lado, para o outro,
desesperado. Jesus, me cura. Jesus, faz um milagre. Jesus, sabe? Como tinha uma multidão tocando em Jesus, mas uma mulher tocou em Jesus e Jesus falou, alguém me tocou. E os discípulos, não, mas todos tocaram no Senhor. Ele falou, não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o poder. Então tem muitas pessoas que vão a Jesus, tem muitas pessoas que clamam, tem muitas pessoas que pedem, Senhor, abre porta, Senhor, opera milagre. Amém, devemos pedir? Devemos pedir. Mas que a nossa intenção seja Ele, e não seja o que Ele tem para dar. Não seja, meus irmãos, não podemos buscar Deus pelo que Ele pode proporcionar, mas sim pelo que Ele é na nossa vida. O que Ele é, pastor, na minha vida? Ele tem que ser, né? O nosso Deus, nosso Senhor, o nosso Salvador, a nossa libertação, o nosso refúgio. Deus é a nossa esperança. Jesus é o caminho que nos leva ao Senhor. Ele é o caminho que nos leva a Deus. Não há outro caminho. Só existe um caminho. Ele é o pão, Ele é o alimento. Ele é o que nos sustenta dia após dia. Sabe aqueles dias que você está meio cansado? Aquele dia que às vezes nem meio, né? Pastor, tô meio não, pastor, tô derrubado. Tô derrubado, pastor, tô desanimado. Quero ir embora, tô pensando em fazer uma besteira na minha vida. Pastor, tô angustiado. Não tem esses dias? O que você vai se alimentar? O que você vai comer? O que você vai fazer? Às vezes a pessoa fala assim, vou orar por você. Tá bom. Eu vou te dar isso. Amém. Meus irmãos, sabe o que é você pegar uma pessoa desanimada, uma pessoa que está vivendo em depressão e levar para sair? É como se a pessoa estivesse em casa, não muda nada, meus irmãos. Pega uma pessoa frustrada, decepcionada com a vida e dá um presente para ela. Meus irmãos, aquilo não preenche. Sabe, não preenche, você pode dar, você pode fazer. Pastor, mas eu quero um presente, mas eu quero... Não, tudo bem, eu não estou falando você. Eu estou falando aquela pessoa que está, sabe, entregue. A alma dela está abatida, a pessoa está desistindo. Não tem nada, meus irmãos, que preencha, não tem nada que mude, a não ser Jesus na vida dela. Nada preenche, nenhum lugar. A pessoa pode levar ela para o paraíso, sabe? Mas a angústia que está dentro dela, depressão, ansiedade, crise, nervosismo, aquilo que está dentro dela não adianta. Aquilo vai externar, sabe? Aquilo vai externar e aquele paraíso se transforma, sabe? Num lugar de trevas. Se transforma. Porque o que está dentro dela tem que ser mudado. É de dentro para fora. Por isso que Jesus está falando aqui, vocês me buscam, me buscam pelo pão, porque vocês se fartaram. Aí diz, versículo 27, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus, a obra de Deus é esta. Qual é a obra de Deus, pastor? Eu estou fazendo a obra de Deus. Que obra de Deus é essa? Que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Aí, tá vendo? Eles não estavam buscando Deus? Mas quando Jesus fala, vocês têm que crer. Aí eles perguntam, mas para a gente crer, para nós crermos, mas qual é o teu feito? Você está entendendo, meus irmãos? Que tem muitas pessoas que vão até Jesus, mas não conhecem Jesus. Tem muitas pessoas que pedem bênção a Deus, mas não conhecem Deus. Tem muitas pessoas. Tem muitas pessoas que às vezes se fartam, se alimentam do pão, sabe, que Jesus abençoa. Tem muitas pessoas que pedem a Deus, recebem. Tem muitas pessoas que oram e são atendidas, mas no fundo não conhece a Deus. E vão se fazer essa pergunta, e fazem essa pergunta, mas calma aí, se Deus é Deus mesmo, sabe, sempre vão fazer.
Porque aquela pessoa que crê mesmo que Jesus, meus irmãos, é filho de Deus, que Deus é o Criador dos céus e da terra, quando a pessoa tem essa certeza, meus irmãos, não há dúvida. E não importa se Deus faz ou não faz, ela vive pelo Senhor, ela crê em Deus, sabe? A vida dela independe daquilo que deu ou que não está dando certo, ou que não deu certo, ou que deu certo, não importa. Ela adora a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Você está entendendo o que eu estou falando? Hã? Aí diz, ó, para a gente orar. Aí diz assim, ó, no versículo 31. Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito. Deu-lhe a comer pão do céu. Replicou Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Meus irmãos, porque o pão de Deus é que desce do céu e dá vida ao mundo. Esse pão que dá vida, que traz o sustento, é Jesus, meus irmãos. É Jesus. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aí, tá vendo? Não, Senhor, a gente quer comer esse pão direto. Hã? Eles não entenderam, meus irmãos. Eles não entenderam. Aí declarou Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Meus irmãos, todo aquele que vai ao Senhor é porque Deus o permitiu. E se Deus permitiu nós irmos até o Senhor, de maneira nenhuma seremos lançados fora. Em outras palavras, o amor do Senhor estará sobre a nossa vida. A misericórdia do Senhor estará sobre a nossa vida. Então eu tenho que buscar, nós temos que buscar, não por interesse. É igual nós falamos aqui, temos falado aqui nessa live aqui, né? O objetivo dessa live não é financeiro. O objetivo dessa live aqui não é financeiro. Não é para fazer voto, não é campanha, para pedir alguma coisa. Não é isso. Né? Fico grato com o carinho que vocês têm. Mas esse não é o objetivo. Porque o objetivo sempre é o alimento, sempre é a palavra. Porque essa é a vontade do Pai. Porque quando estamos no Senhor, meus irmãos, jamais seremos lançados fora, jamais. E não tem coisa mais importante para uma pessoa, não tem coisa mais importante para uma pessoa do que ela não ser desprezada. É ruim, né, meus irmãos? É ruim você ser desprezado, é ruim você ser deixado para trás. É ruim quando você busca, ama alguém e você vai até ali e de repente vê o desprezo da pessoa, seja do marido, da esposa, do filho, enfim, sabe? Mas ele fala que aquele que vai até ele não lança fora, quer dizer, ele não despreza, ele acolhe. Pastor, eu preciso ser acolhido, estou muito cansado, estou muito triste, estou muito abatido, eu estou pensando em desistir de muita coisa. Talvez você está assim, talvez você vai buscar ajuda no marido, o marido fala, pá de bobeira, isso é coisa da tua cabeça. Se você vai buscar ajuda na esposa, a esposa fala a mesma coisa. Você vai buscar ajuda na religião, falam a mesma coisa. Às vezes você vai buscar ajuda em alguma denominação, em alguma instituição, ou em alguém. Você tem que fazer isso, aquilo, outro. Você tem conta aí, você tem que dar tanto para acontecer um milagre na tua... Sabe, meus irmãos, coisas que às vezes você só quer ali, só, sabe, desabafar, abrir o coração, confessar os seus erros, pedir ajuda, ter o seu coração transformado, aliviar, sabe, a sua alma, que talvez está abatida, como diz o Senhor, como diz a palavra: vinde a mim todos cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então aquele povo, aquelas pessoas desesperadas indo atrás de Jesus, não estava indo porque acreditavam, né? Criam em Jesus. Não, Jesus já fala logo na cara deles, meus irmãos:
Vocês estão atrás de mim pelo pão, porque vocês se fartaram, né? Aí vocês não querem mais largar o osso, né? Vocês não querem mais largar o osso. Vocês querem pão todo dia, né? Só que o pão sou eu sou o pão. Me busca. É aí que tá, meus irmãos. Quando muitas pessoas ela entende que ela precisa buscar Deus, muitas pessoas viram as costas. Tem muitas pessoas que gostam de determinadas coisas por causa de bênçãos, algumas coisas que acontecem. Tem pessoas que gostam de determinados lugares porque, sabe, são abençoados, sabe? Só isso. Mas não conhecem a Deus. Não acreditam em Deus. Porque se acreditassem em Deus e tivessem as suas vidas no Senhor, iriam buscar Ele, independente se Deus dá ou não. Ah, pastor, mas o que eu faço então, pastor? Estou cheio de coisa para resolver, minha casa, minha família, dívida. Meus irmãos, a Bíblia fala que Deus, Ele sabe das nossas necessidades. Ele supre as nossas necessidades. E aquele que vai até Ele, Ele não lança fora. Ele cuida de nós. E uma coisa, a palavra de Deus, ela diz, e é a verdade. Nunca se viu um justo desamparado. Deus não desampara, meus irmãos. Deus não desampara aqueles que buscam a Ele. E se você buscar de coração, sabe? Ah, pastor, mas eu sou todo falho, eu sou pecador. Pastor, eu acabei, pastor, de cometer um erro grande. Meus irmãos, se fosse isso, a gente nem estava aqui. Se fosse isso, se fosse ficar de erro e de falhas, ninguém estaria aqui. O que Jesus fala? Vinde a mim os cansados sobrecarregados, eu vos aliviarei. Talvez você está cansado, talvez você está sobrecarregado. Sabe, é muita coisa nas tuas costas, é muita pressão na sua vida, é muita tribulação, dívidas, problemas em casa, família, doença, enfermidade, sabe, muita coisa. Então, quando nós buscamos o alívio que vem do Senhor, pode ter certeza, Ele não vai lançar fora, Ele vai cuidar de você. Talvez o homem não cuida, as pessoas talvez não cuidam, mas o Senhor cuida. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar e vamos pedir a Deus. Eu tenho certeza que o Senhor trará um refrigério, um alívio para o nosso coração. Vamos orar, vamos falar com Deus, pois é momento de oração. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor, Pai. Eu te louvo, te agradeço pela vida de todos que estão aqui orando comigo. Pessoas, Pai, que talvez estão buscando o Senhor, precisando de ajuda, de socorro, estão com as suas almas, Pai, tristes e angustiadas. Pessoas, Pai, que têm vivido com a depressão, vivido crises de ansiedades, nervosismo. Pessoas, Pai, que têm enfrentado dívidas, enfrentado adversidades, enfrentado separação, discórdias. Talvez, Pai, está passando um dos piores momentos da sua vida. Mas a Tua palavra diz, Pai, aquele que vai ao Senhor, de maneira nenhuma o Senhor lança fora. Senhor, não nos abandone, Pai. Não nos deixe, porque muitas pessoas nos deixaram. Senhor, não nos abandona, Pai, porque muitas pessoas nos abandonaram. Tem pessoas que se sentem só, Pai. Tem pessoas que se sentem desamparadas. Tem pessoas que achavam que tinha muitos amigos, mas na hora que mais precisou, Pai, entendeu que o amigo verdadeiro é o Senhor. Tem pessoas, Pai, que tinha tudo, mas ao mesmo tempo percebeu que não tinha nada. Que o Senhor, Pai, o verdadeiro pão, o verdadeiro alimento, possa ser o alimento para a nossa alma. Porque tem muitas pessoas que se alimentam, Pai, de comidas que perecem, buscam pelo alimento que perecem e não tem a sua vida saciada, não tem a sua fome saciada, a sua sede saciada. Pelo contrário, Pai, continua com fome, continua sofrendo, continua perecendo. Mas que o Senhor, Pai, que é o alimento verdadeiro, o pão que desceu do céu, o pão, o maná que foi enviado por Deus, o pão de cada dia. Senhor, alimenta a nossa vida, Pai. Alimenta a nossa alma, o nosso coração. O coração dessa pessoa que está triste, está pensando em fazer uma besteira.
Essa pessoa que está pensando em desistir de tudo, Pai. Meu Deus, traga ânimo, força, fé, coragem, Pai, para essa pessoa que precisa de ajuda, que precisa, Pai, de uma transformação total e completa na sua vida. Talvez ela, talvez ele, talvez o familiar, Pai. Talvez o filho, o marido, a esposa, enfim. Toca, Pai. Toca nesse coração ferido. Toca nesse coração machucado. Nessa pessoa, Pai, que talvez estão fazendo igual fizeram ali, pegando o barco, correndo para um lado, para o outro, desesperado. Mas a tua palavra diz que as bênçãos nos alcançaria. As bênçãos do Senhor serão derramadas e nós iremos receber, Pai, porque as bênçãos do Senhor nos alcançam, porque nós confiamos em Ti. Não que somos perfeitos, não que somos melhores do que ninguém, não, Pai, não somos melhores do que ninguém, mas é que reconhecemos, Pai, que somente o Senhor tem o pão, o alimento para nos dar, o pão vivo que desceu do céu, o Senhor, para nos dar vida, para sustentar a nossa fé. Fala com Ele, minha irmã. Fala com Ele, meu irmão. Abre o seu coração. Fala para Ele o que tem se passado na sua vida. Talvez você está triste. Talvez você está pensando em desistir. Talvez você está desanimado com tanta coisa que está acontecendo. Dívidas, adversidades, conta, desemprego. Talvez tudo tenha dado errado. Brigas, contendas. Mas peça a Ele. Fala, Senhor, alimenta a minha fé. Alimenta a minha fé, Pai, para que eu possa permanecer, porque eu creio que eu vou vencer. Eu vou sair dessa situação. Senhor, coloca um sorriso no rosto dessa pessoa que chora. Coloca um sorriso nessa pessoa, Pai, que só tem derramado lágrimas. E que ela e que ele seja feliz. Que a partir de hoje, Pai, a partir desse dia, essa pessoa possa se alegrar, Pai. Que o choro, que as lágrimas fiquem no passado. E que o Senhor possa proporcionar, Pai, dias felizes e dias de vitória. Senhor, toca naquela causa, naquele processo que venha a ser ganho, que venha a ser julgado. Abre as portas para quem está desempregado, cura quem está doente, transforma a vida dessa pessoa, abençoe a casa, a família, restaura, Senhor, essa casa, Pai. Toca com as tuas mãos poderosas e que opere maravilhas nesse dia, em o nome do Senhor Jesus. Minha irmã, meu irmão, levanta a sua mão. Abre a sua mão com a palma da mão voltada para o céu. E diga, Senhor, eu recebo a minha cura. Eu recebo a minha vitória. Eu tomo posse, pois eu creio que o Senhor, como diz a tua palavra, que o homem não pode receber nada se não for dado dos céus. Que esse pão, Pai, que esse alimento possamos receber nesse momento. Que seja uma manhã de bênçãos recebidas. Que seja um dia de bênçãos recebidas na sua vida. Feche a sua mão e diga, eu tomo posse do milagre da minha casa e da minha família. Portas abertas para a minha vida e para a minha família. Saúde para a minha vida e para a minha família. Bênçãos, vitórias e milagres para a minha vida e também para a minha família. Feche a sua mão e diga, meu Deus. Fala aí, minha irmã. Fala aí, meu irmão. Diga, meu Deus, eu entrego o dia de hoje em tuas mãos, pois eu creio que coisas grandes e maravilhosas vai acontecer na minha vida. Diga assim comigo, meu Deus, eu creio que hoje, fala aí, hoje será o dia mais abençoado da minha vida. E você que crê, minha irmã, e você que crê, meu irmão, diga amém e diga graças a Deus.